Um, dois, três. Salve Maria! Olá, gente. Eu me chamo Carlos. Sejam bem-vindos vocês ao nosso Lar Doce Altar. Hoje, uma palavra muito especial que a gente vai passar para vocês está no livro de Sara e Tobias. Então, vou contar um pouco da história para vocês. Então, vamos lá. Para começar, vamos falar do Tobit, pai de Tobias. Esse cara, ele é um cara muito de Deus, um cara muito de oração. Sabe aquela pessoa que você conhece que é muito de Deus? Então, esse cara era Tobit. E Tobit tinha uma esposa, uma mulher meio quanto reclamando demais. E reclamava muito, Ana, né? O nome dela, reclamava demais. Só que ele sempre teve paciência, sempre esperava, né, as coisas acontecerem conforme não ele queria, mas como Deus quis. E certo dia, Tobit estava lá embaixo de uma árvore e de repente um pássaro cagou em seus olhos. E Tobit ficou cego. E incrível como que se as coisas acontecessem conosco, com certeza a primeira coisa que a gente faria era culpar Deus. Por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Mas Tobit não. Como eu disse, ele era um cara muito de Deus. E ele foi para sua casa e falou para sua mulher que talvez tenha sido um propósito de Deus para sua vida, aquela cegueira. E ela começou a reclamar, e ele teve calma, teve paciência. E ele disse para ela, né, mulher, você vai ter que trabalhar. Ela teve que ir trabalhar porque seu marido estava cego e não conseguia, né, já estava velho e tal. E Ana, né, ia trabalhar lá, voltava, deixava as coisas em casa, até que certo dia Ana chegou com uma ovelha em casa. E Tobit, como eu disse, ele é um cara muito de oração. E ele falou que não ia comer daquela carne, porque não era coisa lícita. Deus tinha dito para ele, né? E ali não era coisa lícita. Aí ele falou que não ia comer aquela carne. E ela, por quê? Eu ganhei com o suor do meu trabalho, eu teci as coisas e tal. E ele falou, não vou comer. E Tobit foi para o seu canto, foi rezar. E ele estava no momento de oração pedindo para Deus que ele pudesse morrer, porque ele já estava velho e que ele não aguentava mais Ana, as reclamações de Ana. E ele achou que fosse melhor ele morrer. E ele estava em oração. E eu vou mudar a página agora. E quando Tobit estava em oração, lá do outro lado, na cidade alta, Sara, uma mulher chamada Sara, filha de Raguel, estava em oração também. Porque a história de Sara, né, tanto quanto convencional, né, assim posso dizer. Ela estava rezando para Deus porque Sara, ela tinha um demônio que se chama Asmodeu. E o que acontecia? Todas as vezes que Sara casava, na hora da confirmação, né, do casamento, ou seja, no ato ali do relacionamento, o demônio Asmodeu ia lá e matava o futuro esposo, né? Porque como não concretizou o casamento, não era esposo, né? E matavam. E aí já eram sete caras que casaram com Sara, mas na hora da confirmação, esse demônio Asmodeu matava. E ela falava assim, Senhor, se esses caras morreram, é porque ele não era para mim, né? É porque o Senhor não queria que eles fossem meus. E como eu disse, né? Eu mudei a história, né? Eu tava falando de Tobit, um cara de oração, e ao mesmo tempo que Sara e Tobit rezavam, Deus escutou a oração deles, né? Aquelas orações foi levada lá para o céu e Deus quis resolver esse problema dos dois, porque era uma pessoa muito de Deus, eram pessoas de Deus e de oração. E é incrível. Agora que vem as melhores partes desse livro maravilhoso de Tobias, né? E aí Jesus ouviu a oração de Tobit e chamou o anjo, o arcanjo, né? Rafael, São Rafael. Chamou o arcanjo São Rafael, falou assim para ele, vai lá, desce lá, resolva o problema dos dois. Tobit pensou assim,
eu tô velho, tô quase para morrer. Aí chamou seu filho que se chama Tobias. Falou assim: filho, vem cá. Chamou seu filho. Tobias, que foi, pai? O que foi? E aí Tobit falou: filho, eu emprestei um dinheiro há muito tempo atrás para um velho amigo que se chama Ragués. Eu dei 10 talentos de prata para esse cara e hoje você vai poder ir lá, pegar esse dinheiro e vai ficar para ele de herança para você. 10 talentos de pratas. E Ragués mora lá na cidade alta. Ou seja, cidade alta, na mesma cidade onde Sara, filha de Raguel, morava. E aí as coisas procedeu assim. Vamos lá. E Tobias falou assim pro seu pai: mas como que eu vou lá? É muito longe. Eu não sei. Como que eu vou fazer para ir lá? E saiu de casa. E agora a coisa mais incrível começa a acontecer. Tinha um cara lá fora e perguntou para Tobias: o que foi? O que você precisa? Tô vendo aí você meio aéreo e tal. E Tobias falou para esse cara: eu preciso ir lá na cidade alta. É muito longe, eu não sei como ir. Não sei como chegar lá. Sendo que Tobit falou pro seu filho, Tobias: arrume alguém para ir lá com você, que eu lhe daria uma recompensa. E é quando essa pessoa caminhar com você e ir lá, quando voltar eu daria um dinheiro para ela por ter cuidado de você, por ter te protegido e por ter te levado nesse caminho. E esse cara que começou a conversar com Tobias se chamava Azarias. Diz que o nome dele é Azarias. Que conhecia Raguel, que conhecia Ragués, e disse que ajudaria ele lá para a cidade alta. Aí ele: como é? Você vai me ajudar a ir lá? Oh, eu sei onde é, conheço aquelas pessoas lá, conheço todo mundo lá, eu ajudo. Aí Tobias falou assim: então tá bom, vou te apresentar pro meu pai, né? Porque eu não vou assim com uma pessoa desconhecida e tal. E Tobias levou Azarias pro seu pai, Tobit. Aí o Tobit começou a fazer as perguntas para Azarias: mas tu é da onde? Tu é família de quem? De onde você mora? E Azarias disse que era filho de Ananias. Aí Tobit: filho de Ananias? Conheço! É família boa, pode ir lá com meu filho. E os dois arrumaram as tralhas lá e foram para esse caminho. Foram para a cidade alta. E os dois foram nesse caminho distante. Os dois juntos caminharam a fim de chegar na cidade alta. E ao longo desse trajeto, eles viram um lago e Tobias foi lá nesse lago. E nesse lago tinha um peixe bem grande. E Tobias queria pegar esse peixe e começou a brigar com o peixe. História meio engraçada até. Parece uma novela. E Tobias começou a brigar com o peixe e tal. Pega o peixe, tira o peixe. E Rafael pegou: mata o peixe, mata o peixe, mata o peixe. E eles mataram o peixe. E comeram o peixe lá. E Rafael falou assim: Tobias, pega o peixe e guarda o fígado, o coração e o fel. Guarda os 3 e vamos levar com a gente para a viagem. E assim Tobias o fez. Pegou o fígado, o coração e o fel e guardou e caminharam rumo à cidade alta. E ao longo do trajeto Tobias, meio curioso, e começou a perguntar: mas por que guardar o coração, o fígado e o fel do peixe? E Azarias falou assim: o coração, quando você queima o coração do peixe, as cinzas afastam o demônio. As cinzas do peixe afastam demônios. E o fel, você mistura o fel e ele cura a vista. Aí, tá bom então. Tobias tirou sua curiosidade, né, por que guardar essas partes do peixe. E ao longo do trajeto, estava anoitecendo e Tobias falou: onde vamos passar a noite e tal, onde vamos passar a noite? E Azarias falou para Tobias: tem uma casa ali que é parente do seu pai, o nome dele é Raguel. Inclusive, Raguel tem uma filha muito bonita,
que se chama Sara. E você vai casar com ela. Aí Tobias ficou sem entender. Como assim eu vou casar com ela? Mas tudo bem então, se você está falando, tá bom, vou casar sim com ela. E chegando nessa casa, o pai de Sara, que também estava apreensivo com essas coisas que aconteceu com a sua filha em relação ao demônio Asmodeu, que todas as vezes que sua filha casava com ele, na consumação do matrimônio, todos esses maridos morreram. E aí, quando chega Tobit lá junto com Azarias, o pai de Sara fica muito feliz. Oh, é você mesmo que vai casar com a minha filha. E ficou feliz e tal. Deus ouvindo nossas orações. E Tobias ficou sem entender, mas tudo bem então. E Sara é uma moça muito linda, era muito linda. E ele falou, tá bom então, eu caso com ela. Só que o Azarias já tinha falado para Tobias, os maridos, né, na hora da consumação lá, o que acontecia, né? E ele não queria morrer também, né? Ficou meio apreensivo e tal. Mas enfim, casaram-se. E nessa noite, né, os dois foram pro quarto. E o pai de Sara falou para os seus empregados, ó, vem cá, cava lá a terra e já deixa uma cova preparada para ele. Caso ele morrer, a gente enterra ele de madrugada e ninguém vai ficar sabendo. E ninguém vai ficar sabendo. E passou a noite ali, Tobias lembrou do que o anjo tinha falado para ele, que no caso era Azarias. Pega o coração, queima o coração, que o demônio sai fora, né? Que afasta o demônio. E nessa noite, quando Tobias fez isso, o demônio saiu correndo e São Rafael pegou o demônio e levou lá para o Egito e prendeu o demônio lá. E quando amanheceu, o pai de Sara pediu para sua empregada ir lá dar uma olhada, ver se Tobias estava vivo. E a mulher disse que sim, estavam os dois dormindo. E aí chegou, deu uma notícia, falou, os dois estão dormindo lá. E é isso. E aí o pai de Sara falou assim, ó, pega lá as coisas, pega tudo lá e tampa a cova e finge que nada aconteceu. E aconteceu dessa mesma forma. Eles amanheceram lá, acordaram, estava vivo. Só que, diferente do que a gente sabe que acontece depois do casamento, Tobias, ele agiu de uma forma diferente. Ele falou assim, a gente vai rezar, vamos ajoelhar e rezar por 3 noites. E assim aconteceu. Né? Nessa noite, em vez de ele ter a consumação no relacionamento lá, do casamento, eles rezaram nessa noite. E aí foram dormir, né? Por isso que as empregadas encontrou eles dormindo lá. Só que eles não fizeram nada. Eles rezaram. Ajoelharam-se lá e rezaram. E tem uma passagem que eu vou falar para vocês aqui, que na verdade todo casal pelo menos deveria saber essa passagem. Eu vou ler para vocês. Está no livro de Tobias, capítulo 6, versículos do 16 a 17. Ouve-me, eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. São os que se casam banindo Deus do seu casamento e de seu pensamento e se entregando às paixões, como o cavalo e o burro que não tem entendimento. Sobre esses o demônio tem poder. E voltando à história aqui, de manhã, quando eles acordaram, falaram que ia dar uma festa e tal, e pai de Tobias pediu para que ele ficasse lá com a filha dele e tal, que ele daria uma herança, a parte dela lá, os bens da filha dele, né? No caso, o dote, né? A parte da herança do pai para a filha e para Tobias também. Aí Tobias falou, não posso ficar, eu tenho que buscar um dinheiro na casa de Gabael. Aí São Rafael falou, não, eu vou lá para você, pode deixar. E Rafael foi, né? Até na casa de Gabael pegar o dinheiro que ele tinha devido a Tobit, e ele foi lá com os empregados do pai de Sara. Pegou seus empregados lá e foram lá até pegar esse dinheiro. E chegaram lá e pegaram esse dinheiro, voltaram e tal. E estava todo mundo na casa de Sara. E deram aquela festa, inclusive Gabael também veio para a festa, porque o Azarias disse para Gabael que o filho
de Tobit, no caso Tobias, tinha se casado e deram uma festa muito grande. E eles voltaram e também participaram da festa. Pois bem, e aí Tobit tinha que voltar para casa, porque seu pai estava cego, estava esperando a notícia, se tinha pegado o dinheiro ou não. E decidiram todos voltarem. Todos voltarem para casa de Tobit. E assim aconteceu. Foi Sara, Tobias, Azarias, os empregados, foram tudo para casa de Tobit. Só que, como ele já estava velho, já estava de idade, ele iria se espantar com toda essa notícia. Que aconteceu muitas coisas devido a esse tempo que seu filho foi buscar apenas o dinheiro para ele ficar como herança. E Azarias falou assim, deixa o pessoal aí atrás, sua esposa com o pessoal no cavalo aí, e a gente volta nós dois na frente para dar a notícia pro seu pai do que tudo aconteceu nesse meio tempo. E assim, né, Tobias concordou com Azarias. Verdade, vamos dar notícia pro meu pai. E os dois foram na frente e o pessoal, né, Sara, vieram atrás caminhando. E chegando lá, Ana, a mulher de Tobit, estava já falando no ouvido do seu pai. Cadê meu filho? Meu filho morreu. Você mandou ele buscar esse dinheiro longe. A gente não sabe se seu filho está vivo, está morto. Cadê meu filho? Cadê meu filho? E de longe, Tobit pressentia, meu filho está vindo, meu filho está vindo, meu filho está vindo. Ele vai vir, ele vai estar bem. E quando Ana avistou o seu filho, o meu filho saiu correndo e deu um abraço. E Tobit disse, tá vendo, mulher? Eu disse que meu filho ia voltar bem, ia voltar com saúde. Quando Tobit sentiu a presença do seu filho, ele deu um abraço no seu filho e tal. Começou a explicar o que tinha acontecido nessa viagem toda. Pai, eu casei, eu fui buscar apenas 10 moedas de prata, 10 talentos de prata. Eu voltei com uma mulher casada, com o dote dela, inclusive era da nossa família, é filha de Raguel. Você se casou com a filha de Raguel? Meu filho e tal. E continuou a festa. E essa festa durou muito tempo. Durou uma semana essa festa, de tanto estrondo que aconteceu. Tantas coisas boas aconteceram naquelas famílias, tanto na família de Tobit, tanto na família de Sara. E eles deram uma festa imensa, uma festa esplendorosa. E aí, né, durante essa festa, Tobit olhou seu filho lá, Tobias olhou pro seu pai, e os dois foram conversar. Aí Tobias falou pro seu pai, pai, quanto a gente deve pagar por Azarias? Ele resolveu todos os nossos problemas, cuidou de mim, me protegeu, fez eu casar com Sara. Depois que eu casei com Sara, eu fiquei na casa dela. Ele foi sozinho com os empregados do pai de Sara buscar o dinheiro lá. Trouxe inclusive Gabael para a festa. Quanto devemos pagar para ele? E Tobias falou para seu pai, a gente deve dar metade. E Tobit concordou. Tudo bem, vamos dar 50% de toda a herança e do dote da sua mulher. E os dois chegaram, chamou Azarias. Azarias, vem cá. Azarias foi lá. E Tobit começou a falar. Pois bem, você levou meu filho lá, na casa de Sara. Fez meu filho casar com Sara. Depois disso, foi buscar o dinheiro sozinho. Na casa de Gabael, na cidade alta. Cuidou do meu filho. A gente vai dar metade da nossa herança. Mas Tobit estava cego ainda. E lembra quando eu falei para vocês que Azarias pediu para Tobias guardar as partes do peixe? Sendo que o fel, a parte do fel, era para curar cegueira. E Azarias falou para Tobias, pega o fel, joga no olho do seu pai quando você dá um abraço nele. E Tobias fez isso, assim como Azarias tinham dito. Deu um abraço no seu pai e curou a cegueira do seu pai. E seu pai começou a enxergar, falou, tá vendo, mulher? No caso de Ana, como Deus é maravilhoso, todos os nossos problemas foram resolvidos. E na parte de dividir o dinheiro, eles deram a metade para Azarias. Mas aí que a melhor parte veio acontecer. Azarias
se encheu assim. Eu não me chamo Azarias, na verdade. Eu sou o anjo Rafael. E diante disso, diante do anjo ter se revelado na frente deles, os dois prostraram-se diante do anjo e disseram que não era digno da sua presença, mas o anjo tinha dito deles: não é da parte de mim que eu estou aqui para resolver os seus problemas. Foi Deus que ouviu a oração de vocês e Deus mandou eu vir aqui para resolver o problema de vocês. Então é por causa das suas orações que eu estou aqui para resolver todos os seus problemas. Ciente de que tudo que nós pedimos em oração e que se for da vontade de Deus, Deus vai resolver os nossos problemas. Então, gente, me desculpe se eu me atrapalhei um pouco aí nessa história. Essa história tão magnífica do livro de Tobias, né, que fala da história de sua família, da história de Sara, depois do matrimônio dos dois. E o que fica mais cravado aqui pra gente, diante de tudo que eu falei pra vocês, é a oração, que Deus, ele não nos desampara. Deus não desampara seus filhos, principalmente aqueles que rezam, que entregam para Deus todos os seus sofrimentos, entregam para Deus todos os acontecimentos de sua vida, como no começo da história aconteceu que Tobit ficou cego e ele não murmurou. E quantas vezes nós, quando acontece vários problemas conosco no dia a dia, a nossa primeira coisa que nós fazemos é reclamar, é culpar a Deus por tudo que acontece em nossas vidas de ruim, só que a gente não tem a oração para entender que muitas coisas ruins não é verdadeiramente só ruim, é um ato de santificação para nossas vidas. E o que eu falo para você hoje é para você tomar ciência dessa palavra e começar a refletir a sua vida. Será que você só murmura? Será que você só reclama? Você reclama da sua vida, do seu casamento, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, que talvez te dê problema. Você reclama do seu trabalho, você reclama de tudo, de tudo. Pare, pense e reflita se só vale a pena ficar reclamando, se não vale a pena você tomar consciência desses problemas e entregar para Deus as suas dificuldades, as suas tribulações e muitas vezes não reclamar, silenciar diante de uma adversidade. Então eu peço para Deus que neste momento Ele vai tocando nossos corações, que toque o seu coração também e você se conscientize que não vale a pena só ficar reclamando. Entre no seu quarto, reza com Deus, pede o auxílio de Deus, que com certeza Ele, com você, resolveremos todos os nossos problemas. E é isso então, gente, muito obrigado por ter continuado aqui neste vídeo. Então até mais, fique com Deus e salve Maria! Então, eu esqueci de falar para vocês, se inscreva aqui no nosso canal, lá Doce Altar. Comenta e curta e até mais. Muito obrigado e salve Maria!